Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fala aí de papai, Senhor. Amém. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor nesta noite, pela oportunidade a qual Ele nos concedeu. Eu quero falar para a igreja do Senhor que o meu coração está magoando e as minhas pernas estão tremendo pelo que Deus estava tratando comigo aqui neste lugar. Eu quero falar para a igreja, irmãos, que importa mais obedecer, né? Ao nosso Deus. E o Senhor, nesse dia, eu até esqueci que a irmã tinha me chamado, meu esposo me lembrou. E o Senhor me deixou lembrar que era culto das irmãs. E quando eu cheguei aqui, que as irmãs falaram que era culto das irmãs, eu falei, Jesus, é culto das irmãs, me dá uma palavra. Culto das irmãs, às vezes a gente quer escolher uma palavra, né? Palavras de mulheres da Bíblia. Mas Deus já tinha me dado uma palavra essa semana e ficou na minha mente, no meu coração, e eu aqui pensando, Senhor, o que eu vou falar? E o Senhor falou assim, não vai falar aquilo que eu mandar você falar. Sabe por quê, igreja? Porque a igreja é do Senhor. E a igreja, nós precisamos ouvir aquilo que o dono da igreja quer falar com a igreja. Os irmãos abram suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 19, uma passagem bem conhecida. Lucas, capítulo 19. Estamos sentindo a presença de Deus, irmão. Irmãos, não precisamos ouvir o reteté, não precisamos ouvir irmãos falar alto ou glorificar alto para sentir a presença de Deus. Porque a presença de Deus você tem que sentir se Ele habita em você. Independente do que está acontecendo com o irmão do lado, se você é tabernáculo do Senhor e tem o Espírito, papai, Ele vai tratar contigo. Eu estava falando aqui comigo tremendamente. Eu falei, Jesus, eu não vou falar isso. Eu não vou pegar isso. E Deus, Ele fez eu passar mal, eu me senti mal na cadeira. E Deus me fez me lembrar um tempo desse que eu estava na igreja, passando mal. Comecei a passar mal. Eu falei, Jesus, o que é isso? Aí Deus falou assim para mim, você está sentindo o que eu estou sentindo com a minha igreja na terra. Sabe o que, irmãos? Vontade de vomitar. Deus vivo, aleluia. Palavra dura, né, pastor? Vontade de vomitar. Deus. E eu estava aqui sentada passando mal com vontade de vomitar. E o Senhor falou assim, ou você faz o que eu mando, ou você é como me obedece. Deus. Porque falar das coisas de Deus e da verdade de Deus, irmão, quando a nossa carne não quer ouvir, é muito difícil, né, irmãos? Então, eu quero pedir perdão, irmão, que não fica triste com a irmã saída, não. Mas que você não possa deixar o adversário falar na tua mente nesta noite, amém? Livro de Lucas, capítulo 19, que fala sobre a passagem de Zaqueu, que diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, e olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram.
Estamos alegres com o nosso Deus, irmão. Eu estava aqui sentada e o Senhor estava aqui palestrando comigo, falando algumas coisas. E as irmãs louvaram sobre a vida do Senhor. Não me lembro da letra, mas as irmãs louvaram o hino falando sobre a vida do Senhor. Né? Vai voltar. E às vezes nós vivendo a nossa vida no dia a dia, pensando assim, ainda há tempo para me melhorar, ainda há tempo para me consertar, ainda há tempo para me livrar desse pecadinho. E falamos assim, Deus entende, Deus sabe, Deus está vendo o meu esforço, Deus está vendo o meu tempo, mas não consigo. Deus sabe. E eu estava aqui sentada e o Senhor me fez lembrar do meu filho. Eu tinha um filho de 26 anos, não sei se alguns irmãos aqui conheceu meu filho. A irmã conheceu, né? E até então a notícia que temos é que ele, papai, morreu. Ele está desaparecido desde o mês de agosto, outubro. E a notícia que nós temos é que ele morreu, ele foi morto, foi assassinado. Diácono da casa do Senhor, conhecedor da palavra, um jovem que ficava 21 dias no monte de propósito, de oração e de jejum. Uma bênção. O filho da irmã Zaira, filho da irmã Zaira. E o Senhor estava me fazendo lembrar de tudo aquilo que ele passou na vida dele, na caminhada dele, nas idas e vindas dele para o Senhor. Porque ele era já na casa de Deus,
mentira achando que é verdade. É Deus. Sabe por quê? Porque Deus está prosperando. Porque Deus está abençoando. É Deus. Porque Deus está usando. É Deus. Eu aprendi com o Senhor que usar de Deus, irmão. Não, você não precisa estar com tudo voltado para Deus te usar. É Deus. Porque Deus ele usou a rua. É Deus. Deus já usou o mendigo para mim. Deus já usou o bêbado para mim. Então, o usar de Deus depende se você é santo ou
começou no veneno, pertenceu ao terceiro comando, foi jurado por uma facção, da Leopoldina, já foi preso, fugia, apontava Jesus no caminho. E Jesus estudando. E ele voltava, ficava um pouquinho, daqui a pouco saía de novo. Mas a irmã, morava comigo, mas quando ele aprontava, quando ele fazia, ele saía da minha casa. Uma vez, irmão, por 3 vezes ele foi preso, por 3 vezes esse dia. Por 3 vezes eu entreguei ele para a polícia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que para você estar nas coisas de Deus, ou se você almeja alguma coisa de Deus, você tem que governar bem a sua casa. Porque aquele que não governa bem a sua casa, não pode governar a casa de Deus. Isso não quer dizer que o teu filho possa desviar. Ele pode desviar, às vezes vai acontecer. Pastor Luiz está trazendo o evangelho e pode determinar de idade ele quis desviar. Mas foi porque a mãe não ensinou? Não. Foi porque a carne dele não procurou para as coisas do mundo. Às vezes não é culpa de pai e mãe. Quando ensina, e quando ensina, Deus não vai cobrar. Mas quando não ensina, irmão, Deus ele vai cobrar. E meu filho ficou indo. E o Senhor falou que ia preparar, ia levar, e o corpo eu não ia estar. E o Senhor deu sonho, e o Senhor abençoou ele. Mas ele resolveu ficar mais louco. E a última vez que ele veio se vigiar, a família, do lado, todo mundo é espírita. E ele nunca mais ficou dentro dessa cama dele dizendo uma rua. E esse ano ele resolveu participar. E alguns parentes que estavam lá viram que ele era como se ele tivesse despedido da vida. E não bastava ele ir firme. A tia dele falou que ele pegou uma trabalho dentro do centro, começou a tocar, porque era música na casa do Senhor também, e começou a louvar a Deus dentro do centro da rua. Aí, irmão, ficamos pensando, como é que Deus viu isso? Como é que Deus olha lá de cima e veja o Deus escolhido dele na mão de Satanás, se escarnecendo das coisas de Deus, daquilo que é santo? E o que tem acontecido na casa de Deus hoje em dia, irmão? Hoje em dia, as coisas de Deus virou não era santa, ficou sendo analisada. Hoje a irmã estava falando na igreja, um determinado traficante pediu a ela, pediu um folheto, porque ele ficava alegre quando era o folheto. E ela pegou e falou que ele tinha que aceitar Jesus, porque folheto não vai salvar ninguém. E o que ela quer dizer com isso, irmão? Que nós estamos vivendo um tempo muito mais na casa do Senhor. Estamos vivendo um tempo de muita facilidade na casa do Senhor. Estamos vivendo um tempo onde tudo acontece, tudo pode, não é normal. Porque não tem. A igreja de hoje, algumas igrejas, mas a igreja somos nós, amém? Tem glória que diz assim, glória que diz assim, eu quero ver, eu quero ver. Na hora da palavra, faz tua poder. Irmãos, o que o Senhor me fez sentir nesta noite, passando mal, você pode até não estar enfadado por tudo. Mas o que o Senhor está alertando aqui? Que Ele está voltando e que a igreja não vai subir de qualquer maneira. E o Senhor
É, A mãe